Olá pessoal, estamos aqui num local aprazível que hoje, dia 10 de julho de 2014, que é um dia histórico para Bom Jesus, onde teremos a transição do poder numa época fora do normal por conta de decisões judiciais, e para conversar sobre os acontecimentos políticos dos últimos 66 meses, estou aqui com meu amigo Batista Magalhães, ex-vereador por 4 mandatos, ex-presidente também por 4 mandatos, prefeito por 18 dias, no período de turbulência que o Bom Jesus viveu em 2008, e vamos conversar sobre o que aconteceu desde janeiro de 2009. Batista, obrigado pela Eu que agradeço colaboração com o blog. Vamos a conversar. oportunidade de estar falando aqui para nossa Bom Jesus, por que não dizer para o mundo, né? A internet hoje vai levar essa mensagem aí pelo menos para 10 países diferentes. E para mim é um prazer imenso, porque eu mantive pelo menos 1 ano e 6 meses calado. Sim. Calado por quê? Que quem acompanhou lá no primeiro mandato da ex-prefeita Branca Mota, enquanto o meu blog, é só acompanhar através do meu blog, vai ver tudo que eu fiz lá no passado, está tudo lá postado no meu Facebook. É importante salientar que hoje as redes sociais estão muito difundidas aqui em Bom Jesus, está muito politizada, muita gente falando de política na internet, e que é importante salientar que o Batista Magalhães foi o primeiro a usar o blog para fazer contestações políticas, o enfrentamento ao governo para lá de questionável, além do Facebook. Então é bom registrar isso, que você plantou a semente de tudo que está acontecendo nas redes sociais hoje, e uma série de outras páginas e manifestações foram surgindo a reboque desde janeiro de 2009. Então, vamos falar da primeira polêmica desse governo. Primeiro, a prefeita assumiu. Eu gostaria de dizer o seguinte: o poder não muda ninguém, mas revela quem a pessoa é. Então, para nós ter o prazer de conhecer a ex-prefeita, ela teve que ter um poder para a nossa população saber quem realmente é Branca Mota. Que, a meu ver, por exemplo, ela pode enganar qualquer eleitor, menos o Batista Magalhães. E quero dizer, sempre se for acompanhar meu blog, pode olhar, eu não sou de tapar o sol com a peneira. Quem me conhece, eu vou diretamente na veia. Né? Inclusive, então, seu blog tem um acervo documental, muitos documentos públicos estão lá disponíveis para qualquer um que quiser consultar o que acontecia. Sem dúvida. Na gestão pública nessa hora. E tem lá uma página também falando de mim, que muitas das vezes alguém vai querer me criticar, então antes que me critique, primeiro olha lá que está eu mesmo falando de mim. Exato. Sua trajetória. Tudo que aconteceu na minha vida política. Exato. Então eu tenho assim, a minha tranquilidade para falar qualquer situação política, de parar para sentar qualquer político do nosso município, de reunir, ir para a mesa, de ir ao plenário da Câmara, que eu pedi por várias vezes, não me deram espaço, né, por ser o ex-presidente, né, e ex-prefeito. E é líder partidário? Deveria ter representatividade na Câmara. O PDT, se hoje o seu partido tem vereador. Se hoje a população assiste a TV Câmara, graças ao Batista Magalhães, como presidente na época, que a maioria não queria que a TV Câmara fosse instalada. Sabe o que a maioria falava para mim? Mas aí você vai expor nós vereadores, a comunidade. Aí eu falei, quem não deve, não teme. Exato. Tem um voto secreto que só serve para beneficiar corrupto. Eu fui o primeiro também, a minha intenção, a minha promessa comigo mesmo era acabar os votos secretos. São duas graças a Deus isso daí hoje até que torna o nosso legislativo diferenciado dos demais da região, porque cidade nenhuma da região hoje ainda não tem transmissão da TV Câmara. Tem Itapiruna, mas é só para TV a cabo, é um público muito reduzido, tem que ter TV paga para assistir a TV Câmara de Itapiruna. Bom Jesus é gratuito, tanto pela TV, pela antena comum, até quem não tem parabólica assiste, e pela internet também é transmitido gratuitamente. Eles ainda estenderam da TV para a internet, a difusão da internet, e hoje você tem um canal da Câmara, onde você, em qualquer lugar do planeta, você pode assistir as sessões da Câmara. Mas isso começou com a sua preocupação em implantar a TV Câmara, que é o princípio da publicidade, a transparência, que é mais que necessário. Então,
A prefeita, logo assim que assumiu, em janeiro de 2009, Bom Jesus vivia o caos daquela tragédia climática que devastou o município no final de 2008 e começo de 2009. E ali já foi uma primeira oportunidade de surgir um primeiro grande escândalo nesse governo que iniciava, que foi a verba de 1 milhão que veio do Estado para obras emergenciais e que você combateu muito, fiscalizou, e que eu gostaria que você falasse um pouco desse escândalo de 2009. Pode dar uma. Eu vou entrar no assunto, mas eu gostaria de deixar claro, né? Existe aquela frase: aqui se faz, aqui se paga. Essa é a lei do destino, não tem, você entendeu? Então, hoje, a Branca está pagando por um preço, não pensa ela que ela está pagando, não. Ela não vai ficar tranquila nunca mais durante sua vida por causa do Tribunal de Contas. Ministério Público, Tribunal de Contas, ó, o resto da vida é sempre o Tribunal de Contas, o Ministério Público vai atrás. Exato. Ela com certeza, então ela não vai ter sossego. Ela vai arrepender amargamente de todos os tudo quanto é ruim que ela fez com a nossa população, enganou a nossa população. Então vamos lá na situação, como você disse. A verba de 1 milhão. A verba de 1 milhão na enchente. Na época, se olhar no meu blog lá, quando eu está lá postado lá, a meu ver, por exemplo, aquilo ali foi desviado praticamente mais da metade de 1 milhão, que na verdade não é 1 milhão, depois ele rendeu o juro, passou a 1 milhão, acho que 1 milhão e 200. Né? Tem uma ponte em Carabuçu que foi construída lá, eu fui lá, tenho foto da ponte, tudo direitinho postado, tudo que eu estou falando tem lá também. Não gastaram 4 mil reais, sabe quanto que eles receberam? 22 mil reais. Fizeram uma maquiagem. Uma maquiagem responsável, né? Depois, como eu comecei a bater, eu descobri do documento através da Câmara, até eu ter posse dessa nota fiscal, que até então eu recebi a denúncia, eu fui atrás. Aí eu consegui a nota fiscal, num determinado setor, né? Fui lá, bati a foto dele e coloquei lá no meu blog. Daí 1 ano, eu voltei lá novamente. Eles fizeram outra maquiagem, mas continuou tudo a mesma coisa. Então, olha, é triste. Em todos os detalhes dessa verba, eles procuraram tomar proveito de maneira ilícita. É triste saber que uma verba dessa, 1 milhão de reais, vem para ajudar a população sofrida de Bom Jesus. Porque geralmente quem é atingido por desastres climáticos são os carentes que moram em beira de rio, em situação em costas, ruas sem calçamento, zona rural. Ali, na verdade, eu vou citar um exemplo. Por exemplo, eu fiz um levantamento em todas as empreiteiras que tinha. Mas um caso que me chamou a atenção, um dos casos, são vários, né? Um caso que me chamou a atenção, eu fui lá, somei as horas de patrol. Deu 1.200 horas de patrol no município. Tem até um comparativo, né? Dá para chegar onde? Com essas horas? Aí o que acontece? Eu procurei 3 patroleiros da prefeitura. Aí eu conversei com cada um deles, falei assim, fulano, qual o rendimento de uma patrol em 1 hora? Ele falou, Batista, ó, pode chegar de 3 a 4, aí vai ficar 3, né? O outro falou 4, o outro falou 5, então vou, dentro do que ele falou para mim, eu coloquei em termos de, não, um falou 4, outro 5, o outro chegou a falar até 6, então deixei em 5. 1.200 por 5 dá 6 mil quilômetros. 6 mil quilômetros, aí meu amigo entrou na internet, colocou em linha reta para ver aonde que ia dar. É do Brasil no Canadá. É piada. Por aí você imagina quantas vezes dá para ir em São Paulo e voltar, ir e voltar. Isso para fazer ali em Carabuçu. Não, isso aí para maquiar. A zona rural, alguns pontos, algumas estradas vicinais. E quero dizer, tudo que eu falar aqui, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu não tenho medo, eu tenho a minha consciência tranquila, você entendeu? Desafio qualquer um dentro desses assuntos, que a Câmara me convoca, eu já falei isso lá, para saber essas denúncias que eu já fiz e já reapresentei também nessa atual também. Então, é uma covardia imensa, porque a gente vendo os distritos pedindo patrão e não tinha. E onde que vai parar esse dinheiro? Aonde vai parar, né?
Com certeza, no meu bolso eu tenho certeza que não foi. E nem para melhorias para o E contribuinte. nem para melhoria Para o contribuinte. para o contribuinte. E você fez esse apanhado todo desses indícios gravíssimos, né, de desvio de dinheiro público através desses esquemas que é tão comum em várias prefeituras do país e levou até a delegacia. Bem registrou lembrado. uma queixa e teve uma conversa, um depoimento de mais de 4 horas com o Dr. Márcio Caldas, Mais ou menos. Tive uma conversa com ele, aí ele me passou para me fazer um registro do BO, eu lá com o policial, ele relatou mais ou menos 4 horas. Então, primeiro, antes de chegar até ele, eu estranhei uma nota fiscal que tinha lá uma assinatura de um fiscal da prefeitura, mas eu, como tenho o costume de lidar com um político que não tem palavra, a melhor coisa que tem é gravar o que ele fala, porque depois você fala, eu não falei, você vai lá e mostra aquilo. O cacique Mário Juruna, quando foi deputado federal, que começou a usar isso, que palavra de político, só gravando. Quem me conhece lá, diz que a gente é bobo, né? desde o meu primeiro mandato, eu uso esse sistema, você entendeu? Lógico. Mas eu faço isso, lógico, é com quem? Pessoa que não tem caráter, a gente já sente. Você entendeu? Que muito é normal. E outra coisa, eu não tenho medo de conversar com ninguém. Tudo que eu vou falar, eu não quero saber se a pessoa está gravando. Se gravou, gravou. Lógico, até porque você passou, desde 2009, com o seu blog, a dar publicidade a tudo que você pensa, que você acha e que você tem que falar mesmo. Então, certo. Você se autogravou, você se gravou e publicou para todo mundo ver. Aí eu procurei esse fiscal da prefeitura, falei assim, ô cidadão, eu estranhei aqui que tem uma nota fiscal aqui, e lá atrás tem um carimbo e um relatório seu dizendo que você não foi possível fazer a medição porque teve um valor que foi pago no calçamento, entendeu? Um valor superfaturado. Aí eu perguntei a ele o seguinte, o que você pode me dizer de não ter feito se a medição? você não pôde fazer a medição porque o período estava chuvoso? Ele alegou isso, que estava chovendo e não pôde fazer a medição. Que estava chovendo, não pôde fazer a medição. Mas como pôde ser construído, ser feito o calçamento, o assentamento do calçamento, né? Então o que na verdade eles faziam? Eles pegavam mais ou menos ali, isso tudo eu acompanhei, pegava mais ou menos ali, vamos dizer assim, um trecho de 10 metros. E ali não dava nem 10 metros não, ele chegava ali com 5 caminhões de areia, espalhava para lá, para cá, ia lá, batia a foto, para dizer o tamanho que fez. Aí ele virou para mim e falou, Batista, você me conhece, eu sou um cara correto, mas vou deixar claro com você uma coisa aqui. Isso está gravado, quando no BO eu deixei registrado na delegacia, tem um áudio, né, um CD de áudio, isso aí, ele dizendo, ó, eu só fiz isso porque eu fui forçado a fazer. Então por aí a nossa população pode ter noção o que essas pessoas, por exemplo, que trabalham, se não fizer o que eles querem... Eles dançar conforme a música deles, eles dão veneno. Eles dançam sem música. Eles tiram a água e dá sal. E dá sal. E aí, o que eu fiz? Procurei o Dr. Márcio, na época, Márcio Caldas, delegado. Ele que também já vinha fazendo um trabalho investigatório também sobre a Topmart, né? E assim foi feito. Mas logo, não demorou muito tempo. Ele começou a avançar nas investigações. O que fizeram com ele? A famosa transferência geográfica, punição geográfica, né? Transferiram ele para Campos. Né? Para uma região de Campos. E hoje ele está já há bastante tempo em Itapiruna, né? Fazendo lá um bom trabalho, como sempre. Exato. Inclusive, não é porque é delegado, estou elogiando, porque... E logo assim que ele foi transferido, ele teve aquela situação com os proprietários das empresas, Topmart, Serra Gemar, que agrediram ele. Praticamente a tocar no meio da rua, à luz do dia, uma então, coisa praticamente, assim. Você vê com o tipo de gente que esse governo lidou. A vida dele estava correndo risco, porque chegaram a agredir. Os parceiros comerciais da prefeita, né? É bom ressaltar que esses agressores são os parceiros comerciais da prefeita do Maria do Vila. A fortuna que saía, por exemplo, da Topmart, nossa senhora, rapaz, dava para fazer muita coisa para Bom Jesus. Aquela situação do caminhão, no valor de, falhou a memória agora, R$49 mil, aluguel de 2 caminhões compactadores. Aluguel. Aí o que poderia acontecer? Compraria um caminhão, muito mais barato, mas ali, a verdade, a licitação,
é o maior esquema de corrupção que existe. Exato, é onde a gente vai chegar agora em 2010, que foi quando chegou em Bom Jesus de Itabapoana para abocanhar 70% dos contratos das licitações às empresas de Campos, que são 3 empresas, né? A Topmac, a Acero e a Angemar. A partir de 2010, essas empresas chegaram em Bom Jesus, elas sugaram 70% do que a prefeitura gastava aqui dentro, com bem permanente e material de consumo, empresa sem sede, com documentação irregular e que vendia de tudo. A Acero, por exemplo, vendeu de pneu a brinquedo. Então, será que é viável para o município, Batista, você, aqui em Bom Jesus de Itabapoana, comprar pneu em Campos? Você tem que ir lá botar o pneu, você já gasta 100 km de pneu novo. Eu, na época, além de ter meu blog e meu Face, eu ainda tinha uma participação no Jornal Repórter. Né? O Jornal Repórter. A coluna do Batista. A coluna do Batista. Inclusive, eu quero deixar claro também isso que aconteceu, que muitos me perguntam, por que a minha coluna acabou. O Jornal Repórter. O rolo compressor perfeita. É o rolo compressor. Aí o que acontece? E sempre saía a foto do pessoal Topmac. Quando eu desbaratei uma situação numa certa empresa em Bom Jesus, vi saindo caminhões da prefeitura dessa firma, um com a chave que tinha, que isso aí por questões pessoal, isso eu não quero revelar, porque essa firma nem existe mais, né? Então, acabou. Mas lá eu chegava cedinho de manhã, 6h30, aí começava a chegar os caminhões, entrava para dentro da firma, e eu se pegar o jornal lá atrás, vai ver os caminhões entrando e saindo, e aquela coisa toda. E a partir daí começou a repercutir. Eu passo pela prefeitura, vejo lá o fogueteiro, todo mundo sabe quem é, né? O fogueteiro, e mais a pessoa da empresa, da época, né? E duas pessoas, cidadãos lá da Topmac, conversando, quer dizer, automaticamente a repercussão que estava dando aquilo ali. O que é que eu fiz? Eu tive a oportunidade, sem que eles percebessem, eu bati uma foto dos 4 na porta da prefeitura, conversando, e o assunto, com certeza, era justamente a matéria que saiu do Jornal Repórter, pelo qual eu quero deixar meu repúdio aqui ao Jornal Repórter. O jornal que, tudo bem, ele me usou, mas eu usei ele, mas só que ele me usou de uma maneira indevida. Ele foi covarde comigo, porque até então as polêmicas ele deixou eu bater, dava uma repercussão grande. Deixou eu bater à vontade, aquela coisa toda, e pá. Quando eu ia fazer uma matéria do Hospital São Vicente de Paulo, que ali eu ia dar nomes às pessoas, e para mim é o seguinte, tem que falar e tem que dar nome. Tá? Aí quando eu apresentei a matéria para ele, dono do jornal, ele foi, no outro dia ele me chamou e falou assim, eu quero dizer para você, vi sua matéria, mas eu acho que não é o momento, naquela época, não é o momento para falar ainda do Hospital São Vicente de Paulo. Aí eu virei para ele e falei assim, o que você quer? O que você quer esperar para acontecer de pior ainda para o hospital? Já na situação... Ele virou assim, ironicamente, é coisa pessoal minha, não quero. E ali, a partir dali, nós rompemos. Aí eu falei situações para ele na hora também, que eu não... Quem me conhece sabe, que eu também não vou deixar aí de bandeja não, o cara tem que ouvir e tem que ficar calado. E assim ele fez, por quê? É covarde. Aí hoje aproveita a situação do município, é mais um que mama nas tetas aí, para ficar calado de tudo que acontece. Agora eu queria ver ele fazer essa publicação, falar da prefeita, já que o jornal dele batia lá atrás também, fazer comentário. Tinha até a coluna do sindicato que também acabou. Do sindicato, sem dúvida. Tinha Você a entendeu? coluna e a coluna do sindicato, aí eram 2 tudo páginas. começou a fechar as portas. Vamos dizer a Rádio Bom Jesus, por exemplo. A Rádio Bom Jesus, através do doutor Enaldo, eu quando era presidente, o doutor Enaldo, ele me chamou e para compor a situação com a rádio, aquela coisa toda, e todo o tempo, né? Aí o que aconteceu? Foi só eu perder o mandato, aí eu fui saber, é aquela história,
o poder, ele é muito ingrato. O poder, ele está com a gente enquanto a gente está com ele. O dia que ele não estiver com a gente, aí acabou tudo, fechou as portas. Diminui os amigos? Isso sem dúvida. Isso aí não precisa nem de falar, né? Isso daí. Mas Apaga eu já sou um cara que escaldado com isso daí, mas eu sou um cara que sou muito consciente, sou muito tranquilo por esse lado. Eu acho que o inimigo, às vezes você tem que deixar ele sempre perto de você. A verdade é essa, você entendeu? Então, em relação à Rádio Bom Jesus, me cortaram o espaço. Do sindicato? Do sindicato. Também. E por sinal, o Rogério, com todo respeito, os outros presidentes são todos meus amigos. O Rogério é um cara que eu vou te contar. Pra mim, o Rogério, como presidente do sindicato, não estou fazendo mérito, eu não sou não. Às vezes a gente se diverte, tem a divergência. Com certeza. Mas igual, ninguém é insubstituível, mas igual a ele. Mas ele é um marco divisor da forma de gerir. Ele botou aí. o sindicato 100% independente pela primeira vez. Sem dúvida. E com certeza ela tinha um plano para querer derrubar. Tinha. Agora... Já tinha vários servidores. Já tinham vários servidores desde o ano passado que estavam se sindicalizando, mas servidores ligaram a ela para ela ter uma votação para tentar derrubar o Rogério, mas agora é tarde. Então, dando continuidade, vamos chegar em 2011, onde foi implantado a famigerada terceirização da coleta de lixo, ou popularmente conhecido como os esquemas de desvio de recursos públicos através do serviço de coleta de lixo. E o interessante é que eu citei as empresas Angemar, Topmark e Cero nas licitações de materiais de consumo e bem permanente. E a Angemar, que vendia materiais de papelaria para a prefeitura, passou a ser uma empreiteira que pegou obras como o início da construção do complexo poliesportivo de Pimentel Marques e foi o primeiro contrato de terceirização de coleta de lixo. Na época da Angemar houve uma polêmica muito grande acerca do número de servidores contratados que constavam que eram obrigados. Teve 150 servidores contratados, mas na verdade ela só tinha 120. Isso aí, eu fiz esse levantamento. Você trabalhou nesse ponto da Angemar em 2011. Isso daí. Além... Foi levado o conhecimento à Câmara e tudo. Infelizmente, na época também, mais uma vez, a Câmara também foi omissa. Foi omissa, negligente, porque a prefeita tinha optado a maioria dos vereadores. Os outros que fizeram a oposição eram novatos e não tinha... Quero deixar também claro aqui, aquelas pessoas que vão estar nos ouvindo, que nunca que pense que, por mais que eu fale aqui, vai ficar mais para falar. Eu gosto sempre de deixar a carta na manga. Não estou falando assim para querer, vamos dizer assim, agradecer não. Porque eu sei na política você não pode jogar. Eu tenho trunfo na mão. Eu te garanto, falo tranquilamente. Não tem medo de situações de ser, vamos dizer assim, de ser questionado pela Câmara. Muito menos pelo qualquer secretariado e muito menos pela ex-prefeita, você entendeu? Porque na verdade, aquilo que eu falei, aqui se faz, aqui se paga. As votos mudam, ela sabe que aí ela vem e começa a fazer publicações e falar de situações, mas o que Branca Mota revelava para mim em relação ao povão, não precisa nem eu falar, né? Exato. Porque tem uma gravação que ela fala das crianças que quando beija o rosto dela tem que limpar e jogar o pano fora. E fala que quando as pessoas abraçam, só vou citar esses dois abraços, o CC. Olha gente, isso é triste. Aí eu falei com determinada pessoa, político, também aí eu quero, outra pessoa política, mas eu não faço questão de não revelar o nome. Ele falou, eu contei o caso para ele e falei, rapaz, você sabe que às vezes isso aí a gente até pensa, fala, pelo amor de Deus, você é mais um igual a prefeita também. Se você pensou, você não precisa nem falar. Você entendeu? Exatamente. Então uma coisa dessa aí é triste, vem querer passar uma imagem de cordeiro que na verdade não tem nada Não tem nada. Nos bastidores ali você pegou um momento dela de rara sinceridade, que as pouquíssimas... São palavras dela. Dela. Inclusive na campanha de 2012, na eleição passada, ela tentou, eu repercuti muito essa gravação de vocês, e ela tentou desqualificar, falando que era uma montagem. Montagem?
Você fez o desafio. Eu tenho a original até hoje guardada. Você fez o desafio. Eu tenho a fita original guardada. Mas engraçado que na justiça, quando eu propus fazer uma perícia, eles recuaram. Eles falaram que não precisava, então eles automaticamente admitiram. Aí, em relação também, dentro da situação, o lixo, por exemplo. Né? Coleta de lixo. Coleta de lixo. E agora saiu da ANGEMAR e está na Topmark desde janeiro de 2012. É como trocar 6 por meia dúzia. Exato. Você entendeu? É a mesma coisa. Exato. Aí é o seguinte, eu fiz uma reportagem na Nova Bom Jesus, fui eu, lá um amigo fotógrafo, tá no meu blog, a filmagem, e fiz a reportagem também no Jornal Repórter. Lá, naquele lixão, eu constatei criança, que eu não bati foto de longe, só para não aparecer no rosto da criança, você entendeu? No meio daquele lixão. E devia ter ali, mais ou menos, que tem de urubu, aqui. Inacreditável. Tem uma mulher na Nova Bom Jesus, ela congelou, ela me mostrou, eu não vou citar o nome dela, respeito a pessoa que eu não tenho autorizado a falar isso, ela me mostrou congelado, ela pesou 800 gramas de mosquito, sabia? 800 gramas de mosquito. 800 gramas de mosquito. E até hoje se encontra naquela situação. Aí o que aconteceu? Aí, como eu bati, aí parti para Nova Bom Jesus. As casas lá inacabadas, já estava 16 casas inacabadas. Cavalo à vontade, a solta ali, a Deus dará. Aí bati, aí o que ela fez? Ela foi para Nova Bom Jesus, levou alguma coisa para agradar um grupo lá, com certeza. Quando de repente alguém me liga, Batista, você ouviu a Rádio Bom Jesus? Eu falei, não. Rapaz, uma turma da Nova Bom Jesus lá, rapaz, sentaram a ler em você. Aí eu procurei a Rádio Bom Jesus para me ver o teor da fita. Pedi um espaço no Jornal do Vale, pedi espaço, eu já sei o que estava acontecendo. Porque na verdade, esse negócio de falar, pressão, vamos fazer pressão que ele fica com medo. E eu cheguei na Rádio Bom Jesus, uma das pessoas que com certeza estava fazendo, ajudando a incrementar isso lá na Nova Bom Jesus, e estava do outro lado do vidro, e ela estava ouvindo, que eu ainda mandei recado, sem falar o nome dela, que ela sabia que eu estava falando para ela, e eu disse para o cidadão que me ameaçou. Aí eu falei, cidadão, eu sou uma pessoa que, graças a Deus, eu sou uma pessoa tranquila, mas eu tenho um problema comigo, eu não tenho medo de ninguém. Se você quer me fazer ameaça, estou na Rádio Bom Jesus, daqui 15, 20 minutos estou saindo daqui, mas eu sou o cara da paz. Assim que eu falei, e essas são minhas palavras na Rádio Bom Jesus. Eu sou da paz. Agora, se você vier me agredir, eu não vou deixar você me agredir. Agora, você fica sabendo que dentro de poucas horas eu vou estar fazendo outra visita à Nova Bom Jesus. E também não ando armado. A minha arma é a minha coragem. Aí, em relação a isso daí, aí o que fizeram? Aí calou e continuou tudo a mesma coisa. Inclusive a eleição de 2002, ela explorou muito o sofrimento daquele povo lá. Nossa senhora, rapaz. Uma situação da senhora obesa. Eu sempre tenho o costume de falar, apesar de eu ser político, mas sinceramente é difícil hoje para acreditar no político. Você sabe por quê? Eu vou falar uma coisa aqui que até hoje eu não ouvi nenhum político falar. Seja Senado, Câmara de Deputados. O político, ele não sobrevive sem a desgraça do povo. Eu vou te dar um exemplo. A maioria, sim. Não, você entendeu? Agora, há uma minoria. Aí vai falar, mas nós temos que brigar por isso, mas que às vezes é aquela história. Mesmo aquele que nunca esteve no poder, mas a hora que ele chega lá, aí vem aquela história. O poder não muda ninguém, mas revela aquela história. Vamos lá na história da Nova Bom Jesus, em termos de, dentro do assunto, que o político não sobrevive sem a desgraça do povo. Por quê? Na Nova Bom Jesus tem uma pessoa lá, o nome dela é Zilda. Ela pesa aproximadamente aí, quase 200 quilos. Estive lá, fiz uma matéria, né? Bati aquela coisa toda. Agora, se Deus quiser, o Tatu assumindo, eu vou conversar com ele e levar uma pessoa lá para ver o que